que vai ganhar. Claro, claro. Até porque aproveitamos a oportunidade, né? A lei eleitoral, ela nos beneficiou nesse sentido. A proibição, de repente, dos investimentos das empresas nos candidatos, isso nos desfavorecia. Hoje não, com essa proibição, a gente vê que nós podemos entrar, eu, Carlinhos Lira ou qualquer um outro, pode entrar numa disputa para administrar o município de São Mateus. Baseado nas mudanças, eu me coloquei à disposição, até porque o momento é esse. A população de São Mateus, e a gente diz, não analisa no geral, a população brasileira está super revoltada. Em São Mateus mais um pouco, Rogério. São Mateus mais um pouco porque o prefeito cruzou os braços. O prefeito abandonou a cidade de São Mateus no momento em que a cidade mais precisava do seu trabalho, no momento de calamidade. O problema hídrico de São Mateus é uma coisa absurda que a população está sofrendo, que está passando em relação ao problema hídrico. Então, o que acontece? Não houve uma ação do prefeito, até porque eu entendo, a intenção dele é a concessão do SAI, e eu não sei quais os interesses dele. Essa é a grande verdade. Mas, independente disso, nós temos que analisar o seguinte: o prefeito abandonou o município, a população, e a gente tinha propostas concretas para resolver o problema da água. Aí você me pergunta, mas resolveria de imediato um problema da água? Acabaria com esse problema em definitivo? Não. Paliativamente, a gente não deveria estar sofrendo como estão sofrendo esses 8 meses. São 8 meses de sofrimento em que ele achou, dentro daquele processo vagaroso de cavar poços, e que, na verdade, não vai atender a demanda que nós precisamos de pelo menos 400 a 500 mil metros cúbicos de água para atender a população de São Mateus. Quer dizer, cava-se um poço ali, 10 mil, o outro ali, quando dá bem, 40, 50 mil, mas mesmo na somatória, outros dá 6 mil, 5 mil, 8 mil, na somatória, não atende o que a população precisa, ou seja, a quantidade de água, a vazão. Agora, esse problema da crise hídrica, ele gerou um outro grande candidato, né, um adversário político de peso em São Mateus, que é o candidato do PSDB. E como é que o senhor vê esse processo, né, da entrada do Daniel do Açaí na eleição? É um candidato a se temer, a se preocupar nessa eleição? Não. Eu acho até louvável a atitude dele. A atitude dele é louvável. No momento de crise, poxa, quem quer ficar sem água? Mas não é só o Daniel que doa água. São Mateus tem vários postos de gasolina que estão colocando à disposição da população. São Mateus tem várias pessoas que perfuraram, cavaram postos e estão colocando à disposição. Então não é só o Daniel. Mas ele é que está levando vantagem. Sim, está levando vantagem, mas aí eu te pergunto. No momento em que o prefeito da cidade cruza os braços, o que você vai fazer? Você vai crucificá-lo? Crucificar o Daniel por estar doando água? Não, ele leva vantagem, mas vai vir o período eleitoral. Nesse caso, se o prefeito não resolveu porque ele simplesmente, por irresponsabilidade, não tomou as providências necessárias e cabíveis. Que eu volto a repetir, nós faríamos paliativamente, não definitivo, nós faríamos a rede buscando água lá no 10, no 13, no 18, que ainda não chegou a salgar. Quer dizer, pode salgar amanhã ou depois. Uma rede flutuante. A Petrobras faz isso em vários lugares onde eles trabalham, onde eles operam. Passam braço de mar, 50 quilômetros eles vão buscar água. Redes flutuantes.
nós não poderíamos estar sofrendo esses 8 meses. E o custo disso não é tão alto, gente. Agora, quanto ao processo eleitoral, um dado importante no processo eleitoral desse ano foi a saída do deputado federal Jorge Silva. Como é que o senhor avalia a saída dele e o espólio dele na eleição? Como é que fica, né? Como é que fica... O que nós temos notado é que com a saída do Jorge, a população também, porque na verdade foi uma surpresa. O Jorge Silva ele pegou a população de surpresa. Ninguém imaginava que ele iria abandonar a segunda vez. Né? A vez passada também ele não disputou. E agora a segunda vez. Mas eu acredito e vejo com bons olhos a saída dele. Aí você fala, não, para você ganhar proveito, não sei. Não, tirar proveito não é isso. Ninguém questiona o proveito que a gente... Claro que eu percebo que a maioria do seu eleitorado deve migrar para a gente. O lado bem da coisa. E ninguém está aqui para falar, e os outros vão, cada um vai herdar uma fatia. Mas nós acreditamos que nós vamos herdar a maior fatia. E, se for analisar friamente, ele ali pensou, ele foi muito sábio. Por quê? Aonde você vai em São Mateus, ninguém aceitava a saída de Jorge, ou seja, a candidatura de Jorge a prefeito. Porque todo mundo sabia que nós iríamos perder um deputado federal e que o suplente dele seria uma deputada do sul do estado. E aí São Mateus iria perder. Então, com a retirada da candidatura de Jorge Silva, além de ter pensado muito e ter sido sábio e ter tomado a decisão precisa, uma decisão que a população queria, ele, com certeza, respondendo aos anseios da população, permanecendo na Câmara, isso nos dá uma condição maior de pleitearmos a vaga de prefeito de São Mateus. Me diga uma coisa, o prefeito, quem é o candidato do prefeito em São Mateus? Até agora nenhum. Agora surge o nome de Mauro Perucchi. Mas comentários. Por identidade. Era Jadir. Tinha lançado um secretário dele de obras, o Jadir. Não decolou. Parece que agora estão ensaiando o Mauro Perucchi. E o deputado estadual, que é do partido dele, deputado Freitas? Sim, a pergunta está aí. Eles dois, será que se beijam, dois bicudos? Não sei. Será que eles estão jogando para a plateia e depois vão estar juntos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É verdade que os dois estão no mesmo partido, é a continuidade do 40. Vai sair um 40, se o outro chegar lá, vai entrar um 40. Então aí a pergunta que a gente faz. Sim. Agora, eu pergunto para você o seguinte. O problema da água você já falou, tudo bem. Mas e o prefeito? Tem cacife eleitoral para apoiar alguém? Não. A situação do prefeito hoje em São Mateus é uma situação muito difícil. Credibilidade não existe mais, confiança nenhuma. Diríamos quase nenhuma. Difícil. Mas voltando um pouquinho, você fez a pergunta do problema hídrico. Interessante. Nós temos que estar pensando alto agora, Rogério. Projetos estruturais, pensar em consórcio com o município de Conceição da Barra, trabalharmos juntos para resolver o problema da água. Porque no momento de crise, sozinho a gente não vai a lugar nenhum não, Rogério. Então, é preciso que nós pensemos alto, pensamos sabiamente, porque nós vamos ter problemas daqui para frente, já vamos herdar aí uma prefeitura... Pois é, uma cidade grande, uma cidade polo, e com uma prefeitura que está, como a maioria das prefeituras, está em crise, né? Sim. Então, isso anima a disputar a eleição para poder... Isso, mas aí vem a pergunta. No momento que você assume a prefeitura, mesmo com todos os problemas, com a queda da receita, sim, mas você trabalhando seriamente e investindo aonde são necessários os recursos sem fazer atropelo, ou seja, sem jogar dinheiro fora, a revelia, nós vamos conseguir acertar as contas do município. Nós vamos fazer, claro,
Ganhando as eleições, nós temos que fazer um levantamento, ver a situação, tomar pé da situação e vamos ter que tomar providência. Sim, agora eu pergunto para você, quais são os apoios que você tem para disputar essa eleição? Os apoios nós estamos conversando com os partidos, né? Hoje tivemos uma conversa com o PP, né? São Mateus está o seguinte, São Mateus, nós temos um problema, eu acho que São Mateus é o primeiro lugar nisso aí, no que diz respeito à compra de partidos políticos. É um absurdo o que se faz em São Mateus. Eu não sei se é pelo fato deles pensarem em esvaziar a nossa candidatura, eu não sei se é pelo fato de não deixarem que eu chegue à prefeitura, porque sabem que nossa proposta é uma proposta completamente diferente do que vem acontecendo no município de São Mateus. Então nós estamos encontrando dificuldade? Estamos, mas estamos conversando. E a gente não vai cansar de conversar até o último dia de registro da candidatura. Com todos os partidos. Tanto é que abrimos na nossa convenção, abrimos na convenção, já registramos a ata, dizemos que estávamos dispostos a conversar com todos os partidos de São Mateus. Sim, mas as coisas não andaram até agora. Aos poucos. Aos poucos. O que o Carlinhos, que foi deputado, o Carlinhos, que é radialista sempre de programas populares, de muita audiência, o que essa sua relação através da rádio, você tem um programa de 3 horas todo dia, aliás, de segunda a sábado era. Segunda a sexta. Segunda a sexta, né? Então, o que isso faz com a sua imagem junto à população? Que resultado você colhe disso? Rogério, resume-se em credibilidade. A pergunta que você fez foi feita em boa hora. Credibilidade. Eu chego em qualquer bairro, mesmo aqueles que na tendência não é votar em Carlinhos Lírio, em qualquer bairro que eu chego eu sou bem recebido. Então, eu sempre digo e volto a repetir, a credibilidade de Carlinhos Lírio, ela está em alta. Passado, todos têm. Tem história, é que é outra coisa. Carlinhos Lírio tem história. Carlinhos Lírio, você lembra, foi um deputado, quando o governador Vitor Buarez pegou o estado, você lembra muito bem o que nós enfrentamos com 7 meses, ia para 8 meses de atraso do servidor público. Albuino deixou o estado falido e o governador Vitor Buarez não deixou de nos atender às indicações que o povo mateense fez na época. Então, eu vejo que depois que nós deixamos a Assembleia Legislativa, vieram outros deputados, a gente não vê nada. Com o governo de Vitor Buarez falido, herdou uma herança maldita de Albuino, nós levamos para São Mateus Ponte de Guriri, colégio estadual, posto de saúde, colégio de Santa Maria, e vocês lembram que naquela época a edificação rural não era igual a hoje, luz para todos, era compra de energia, o governador comprou vários trechos de energia, eletrificou a laje, barreiras e em lugares para atender a população carente. Equipamentos, fez convênio, na época nós assumimos da Assembleia, reunimos o governador Petrobras, fizemos convênio com a Petrobras, governo do Estado, levamos equipamentos, Roberto Silvares, viaturas, ambulâncias, quer dizer, tudo isso num governo falido. Mas o atual governador vive lá em São Mateus, inaugurando obras, inaugurando empresas e tal. Isso não está se revertendo em benefício para o município, não? Sim, observa bem. São Mateus, ele tem um potencial muito grande. Em qualquer área que você perguntar, seja na área turística, na área industrial, São Mateus tem. O que está acontecendo hoje, deixa eu voltar um pouquinho, é a falta de incentivo do município para que as empresas se instalem ali. Por exemplo, o governador esteve lá agora, inaugurou
a fábrica de porcelana. Foi inaugurada carros da Volare. Mas o carro não está fabricando nada? Exatamente. Aí eu te pergunto, qual é o investimento maior para você agregar e abrir mais o mercado de trabalho para a população, principalmente para o mercado de pessoas não especializadas? O que tem o município para oferecer? Se estão cobrando não sei quantos reais por cada 1 metro quadrado para que a empresa se instale. Poxa, nós precisamos fazer o que Linhares faz, sempre fez. Fez nos governos anteriores, lá de Guerinos, de outros, de Zé Carlos. Abrir o município para as empresas se instalarem. Se eu for cobrar 3, 4, 5 reais 1 metro quadrado para a empresa se instalar, ninguém vai querer se instalar. Então é preciso o seguinte, tem que ter um prefeito que abra, que dê uma abertura e que nós possamos implantar realmente o nosso polo. São Mateus é rico. São Mateus, BR-101 passa dentro da cidade. É o eixo de ligação Nordeste-Sul, Sul-Sudeste. Então tem tudo, nós temos tudo. E eu fico observando, não dá para entender. Não precisa ter tanto estudo, nem de ser técnico, para entender e colocar em prática as potencialidades do município. Não precisa. Não precisa ter formação. Precisa ter vontade, Rogério. Precisa ter força e vontade. Vontade política, que falta, infelizmente, em muitos desses nossos políticos de hoje, principalmente lá na atual administração.